Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria que você que pudesse se colocar de pé. No mais, fique em espírito de oração. Estamos dando início ao culto desta noite. A gente tem proferido da seguinte forma, que Deus tem nos abençoado. E tudo que a gente venha fazer a Deus, que seja por gratidão, por reconhecimento. A gente tem por hábito dizer que Deus é a pessoa certa nas horas mais incertas da nossa vida. Que nos momentos mais difíceis em que a gente passa, os colegas vão embora, os amigos acabam tendo seus afazeres, mas sempre quem está conosco é Deus. A gente tem sempre Deus por último recurso, quando deveria ser primeiro. Mas a gente também tem passado aos irmãos que, da mesma forma que a gente tem fé para pedir, que a gente tenha fé para agradecer. Que a gente jamais venha deixar Jesus se distanciar de nós. Que a gente possa estar sempre próximo a Ele. Porque nos momentos difíceis, certamente é o nome dEle que vamos lembrar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Que todo o nosso ser, meu Pai, diante do Senhor venha se render. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, nós colocamos, meu Pai, todo o nosso ser em submissão ao Senhor agora. Espírito Santo, Tu tens liberdade, meu Pai, para agir em nós e através de nós. Contudo, sabemos, meu Pai, a nossa pequenez. Entendemos pela Tua palavra, meu Pai, que do barro fomos formados, mas da mesma sorte o vaso é feito do barro. E o Senhor é o ornamento na nossa vida, que faz valorizar, meu Pai, o vaso. Porque o vaso, meu Pai, ele foi criado, ó Deus, por conta do ornamento, e não o ornamento por conta do vaso. É a Tua presença sobre nós que fará e faz toda a diferença. Então, Espírito Santo, entra neste lugar, toma esse ambiente, fala aos corações nesta noite. Ao fraco torna forte, ao desesperançado acrescenta fé. Ó Deus Todo-Poderoso, aquele que está, meu Pai, com dificuldades, meu Deus, para se relacionar contigo, abre, meu Pai, o leque da misericórdia nesta noite, e que possamos ser envolvidos pelo Senhor. Espírito Santo, só Tu tens poder para convencer. De nós mesmos nada temos, meu Pai, a oferecer, porque somos pó, e como diz a Tua palavra, para o pó retornaremos. Mas uma fagulha do Teu Espírito, meu Pai, foi soprado nas narinas de Adão, e esta, meu Pai, fagulha ainda é existente em nós. Se há uma parte, meu Pai, que clama Abba Pai dentro em nós, esta parte é que quer se relacionar contigo. Então, meu Pai, não permita que venha se extinguir, meu Pai, a chama do Teu Espírito, mas sopra, meu Pai, toda a cinza do altar. Que o Teu vento impetuoso, que o Teu vento que nos torna forte, ele possa soprar neste lugar.
Queremos declarar, meu Pai, que Tu tens liberdade aqui, que Tu tens liberdade neste ambiente, para tocar corações, para curar feridas da alma. Meu Pai, Tu és o cirurgião, meu Pai, que não precisa de bisturi. Tu és aquele que opera, meu Pai, sem deixar cicatriz. Então opera hoje. Então toca hoje, meu Pai. Então Deus, suscita força em nós, para que nesta noite possamos Te adorar, possamos engrandecer o Teu nome. Diga uma palavra de adoração ao Senhor nesta noite. Você que saiu da sua casa a fim de se relacionar com Deus, a fim de atrair a presença de Deus para a sua vida, que você possa se aproximar a Deus em adoração nesta noite. Oh Deus, tudo está preparado aqui, meu Pai, mas sem a Tua presença, meu Deus, não faz sentido estar aqui. Traz a Tua presença. Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Que Deus abençoe a você nessa noite, a sua casa, a sua família. Espero em Deus que possamos sair daqui fortalecidos. Eu até admito chegar em fraqueza, mas eu não aceito sair da mesma forma que cheguei. A palavra de Deus, coagnada a isso, ela diz: quando entrardes pela porta do sul, saia pela porta do norte. Por quê? Porque você não pode entrar e sair da mesma forma. A gente tem que sair diferente. Eu creio que o Espírito de Deus te trouxe para renovar a sua força, a sua esperança, para te motivar. Aqui é um lugar que a gente chega, é como o consulado, é como uma embaixada. Então, quando um país está em guerra ou uma situação assim, as pessoas elas buscam abrigo nas suas embaixadas, que representam os seus países. E quando ela entra dentro da embaixada, é como se ela estivesse no país de origem. E a gente que está travando uma guerra espiritual, lutas adversas, quando entramos na embaixada de Deus, que é a igreja, nós estamos protegidos. Por quê? Porque Deus garante a bênção. Porque o Senhor, Ele dá ordem a este respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, segundo Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Verso 30 a seguir, Evangelho de Marcos. E dizia: a que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria
tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dizia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? Por muito tempo, diante desse texto, eu imaginei que Jesus estava falando dessa que na minha concepção era a menor das sementes, o grão de mostarda. Depois, com o tempo, eu descobri que existiam sementes menores. E eu fiquei me indagando, por que Jesus disse para eles que a semente de mostarda era a menor semente? Se existiam outras sementes menores. E eu cheguei a uma conclusão de que Jesus vai falar conosco coisas que a gente entenda, coisas que a gente vê, coisas de praticidade, de vida real. Então entendemos que ele está falando com pessoas que conhecem o grão de mostarda, e naquela região é o menor grão. E Jesus disse, olha, o reino de Deus é como o grão de mostarda que é lançado na terra. E para eles é notório que o homem fora formado da terra. E eles também supõem que a fé é o grão de mostarda. E que Deus deu um grão de mostarda, um grão de fé, um percentual de fé a cada um de nós. E Jesus reforça isso quando diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, te remete para o outro lado e será feito. Se crer no teu coração não duvidar, mas crer, lhe será feito. Então Jesus diz, olha, nós estamos recebendo um percentual de fé, que a princípio é pequeno, mas se a gente cuidar, se a gente cultivar, se a gente proteger, vai crescer. Diga para quem está perto de você, a sua fé vai crescer. Agora entenda que ele está dizendo, olha, que o grão de mostarda é colocado em uma terra boa. Ei, você não é terreno baldio, você é uma terra boa. Então coloca uma cerca aí, se protege na fé, porque Deus está colocando fé no teu coração. Essa semente precisa crescer. A semente é lançada em uma terra boa, e essa semente ela cresce. E Jesus disse, ela se torna a maior das hortaliças. E contudo ela cria ramos e se espalha, avança, se agiganta. E as aves dos céus encontram proteção nela. Você vai cuidar de muita gente ainda.
condição que você, mesmo na condição que está hoje, ainda vai ajudar muita gente. Você vai ajudar pessoas que poderiam ter te ajudado e não fizeram. Mas eu estou dizendo debaixo da palavra de Deus: não pague mal com mal. Quando te pedirem ajuda, ajude. Porque hoje você é uma semente pequena. E tem gente que poderia te ajudar e não faz. Mas você vai crescer. Você vai crescer porque Deus vai fazer você crescer. E aí você vai ajudar muita gente. Tem gente que já está ajudando gente aí. Você vai ajudar muita gente. Só que o texto diz que Jesus está falando com o povo em parábolas. E muitas vezes eles ouvindo não entendem. E a parábola ela tem um problema. Diga qual é? É que a sua resposta é a sentença para a parábola. Quando Natan vai a Davi, diz: Davi, um certo homem, muito pobre, ele tinha uma ovelha. E veio um viajante rico, e o proprietário daquele lugar tomou a ovelha daquele homem pobre e deu para que ele pudesse ficar com a ovelha. Davi, o que se deve fazer com este homem? Aí Davi olha para Natan e diz: digno de morte é este homem. Ele tem que, ao menos, retribuir 4 vezes mais. Aí Natan olha para Davi e diz: esse homem é você. Porque de todas as mulheres do teu reino, você cobiçou a mulher de Urias, o Heteu, e o matou por causa dela. O que tu fez escondido, Deus vai fazer diante do sol. E tem mais, Davi: a espada não se apartará da tua casa por todos os dias da tua vida. Aí Davi se joga no chão e começa a implorar a Deus perdão. A Bíblia diz que Betseba fica grávida e a criança morre. E a casa de Davi viveu problemas terríveis. Deus amava Davi, sim ou não? Só que Deus é justiça. Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas Deus é justiça. Deus trata. Então, uma das direções da parábola é a sentença. Só que a Bíblia diz que Jesus falava com a multidão em parábola, mas com os discípulos à parte. Ele explicava e ensinava. O segredo hoje: seja amigo de Jesus, seja discípulo. Porque sendo discípulo, a gente vai aprender. Tá bom? Não fica chateado comigo não, mas você ainda tem que aprender muita coisa. E eu não estou me isentando disso não, eu também preciso aprender. Mas eu quero me tornar cada dia
dia mais próximo de Jesus. Não porque ele precisa de mim, não. Porque eu não tenho essa jactância, essa... Porque aquele que acha que Jesus precisa dele está viajando na maionese, irmão. Quem precisa de Jesus somos nós. É Cristo, sem mim é Cristo. E eu sem ele não sou nada. Eu estou perdido. Eu volto para a sarjeta, da onde ele me tirou. Só que ele me tirou da sarjeta e me colocou no altar. Por isso a gente precisa valorizar. Porque Cristo nos achou não sendo nada. Quando a gente não era nada, ele nos achou. Então a gente não pode se assoberbecer e achar que somos alguma coisa a ponto de virarmos as costas para Jesus. Então diga para quem está ao seu lado, não vire as costas para ele.